E aí, pessoal, beleza? Então vamos à nossa parte 3, certo? E nessa parte 3, pessoal, nós vamos falar das arquiteturas atuais de computadores, né? de processadores, de sistemas de computador. Tá? Vamos pensar o seguinte, né? Com a evolução tecnológica dos modelos apresentados, né? Ou seja, do RISC, CISC, enfim, do modelo von Neumann, os processadores ficaram muito rápidos, né? As novas tecnologias foram adicionadas a eles. Então, agora a gente tem RISC e CISC juntos no mesmo processador, né? Então, ou seja, se você quer realizar uma atividade simples, você pode usar um RISC. E se você quiser usar uma atividade complexa, a gente consegue usar um CISC. E o que acontece, pessoal? A gente consegue fazer um computador, só um processador, com um processador RISC e o CISC, com núcleos de processamento, né? Então, quando fala um processador dual-core, por exemplo, ele tem 2 núcleos, certo? E, enfim, esses núcleos podem se dividir, pode ser RISC, CISC, pode ser 2 CISC, enfim, depende da arquitetura que foi empregada nele lá, certo? Mas isso faz com que o processo fique muito mais rápido, né? Se o sistema, o software, tiver programado para lidar com essa duplicidade de núcleos, né? Enfim. Então, o que acontece, pessoal? Isso fez com que evoluísse muito rápido os processadores, né? E tudo, e a velocidade com que esses processadores executassem essas instruções, tá? Bom, e também, o que acontece? Vamos pensar o seguinte aqui, a gente tem também, pensando no nosso modelo atual, e muitas pessoas já lidaram com o computador, já tem aquele dilema de computador com arquitetura de 32 bits ou 64 bits. O que acontece? Antigamente, pessoal, a gente tinha arquitetura de 32 bits. Antigamente, que eu falo assim, nos anos 90, 2000 ali para frente, assim, mas por quê? Essa primeira leva de computadores, eles tinham essa arquitetura de 32 bits, porque ela dava conta de processar aquilo que a gente tinha para processar, né? E o que acontece? Esse tamanho de bits, ele refere-se ao tamanho das instruções que o computador executa. Quando a gente falou sobre circuitos somadores e eletrônica digital 2, a gente tinha o quê? A gente pensava o seguinte, um somador de 4 bits, então se a gente fizesse um processador usando uma ULA com um somador de 4 bits, seria um processador de 4 bits. Então, se a gente tem uma ULA nesses computadores, unidade lógica aritmética, um circuito somador de 32 bits, ou seja, ele consegue somar 32 bits por vez. Tá? Então, com o tempo, a quantidade de dados, a massa de dados serem tratados aumentou significativamente, a tecnologia também evoluiu, então eles acabaram aumentando esses 32 bits, né, passou para 64, certo? Bom, e o que acontece? Esse processador, o que acontece? A diferença de um para o outro, vamos pensar o seguinte, qual que é mais rápido, qual que é melhor? Tá? Se você vai processar somente dados em 32 bits, e os processadores têm a mesma velocidade de operação, ou seja, o mesmo clock, vamos pensar assim, tanto faz ter um processador de 32 bits ou 64. Agora, se você vai processar dados em 64 bits, aí o que acontece? O de 32 bits consegue fazer a operação, só que vai precisar de pelo menos 2 vezes mais instruções para realizar a mesma função, né? Enquanto com 64 bits, com um tipo de instrução apenas conseguiria realizar a mesma operação. Então, dependendo da quantidade, massa de dados que você estiver tratando, o processador de 64 bits ele é melhor, tá? Bom, e além disso, pessoal, vamos falar também aqui que já estou falando aqui da arquitetura de 64 bits, o que acontece? O sistema operacional tem que estar preparado para lidar com isso. Vamos supor que você compra um processador lá para o seu computador lá, que é 64 bits, né? Só que você tem a opção de instalar ali no sistema operacional de 32 ou 64 bits. Né? Se você instalar um sistema de 32, ele vai funcionar com um computador de 32 bits, né? Você está limitando o processamento dele. Agora, se você utilizar um sistema operacional de 64 bits, você está aproveitando totalmente o poder de processamento dele. E tem um porém. Se você tem um processador de 32 bits, você só consegue instalar o sistema de 32. Não dá para instalar o de 64 não, beleza, pessoal? Bom, então vamos falar da arquitetura de 64 bits, né? Que a ideia é que tem um tamanho de instrução de 64 bits, né? E, enfim, existem alguns tipos de sistemas de operação e de arquitetura, né? Que dizem que também, por mais que uma CPU de 64 bits, o seu barramento pode ter tamanho diferente de comunicação com memória chipset, tá? Isso a gente observa muito, pessoal, em placa de vídeo, por exemplo. Tem placa de vídeo que tem uma CPU lá que roda 128, 256, 512 bits, né? Que tem uma CPU que processa isso tudo lá, para processar os gráficos e tudo, né? Então, assim, só que na hora de comunicar, ele comunica com barramento. E algumas CPUs têm um barramento com mais ou com menos, dependendo do modelo e da época que ela foi fabricada, né? Então, estuda essa compatibilidade, no caso do computador, a gente pode ver pela placa-mãe, né? Então, fica mais fácil de saber lidar com isso. Mais na frente, eu vou passar uma prática para vocês que a gente vai ter que trabalhar nisso aí, tá bom? Bom, então, o que acontece? Basicamente foi o que eu falei para vocês, né? Algumas CPUs de 32 bits, que utilizam barramento de 64 bits, por exemplo, para acesso à memória, às vezes elas são tratadas como CPU de 64 bits. Isso também acontece.
Às vezes, por exemplo, se você tem um processador lá que é 32 bits, mas o barramento é de 64, o sistema reconhece ele como se fosse uma CPU de 64 bits, né? Internamente eles tratam isso como 2 instruções, então a velocidade cai pela metade, beleza? Bom, pessoal, então essa tabela aqui, eu vou mostrar para vocês assim, basicamente como é que funcionam os limites físicos que a gente conseguiu alcançar de uma arquitetura e outra, né? A arquitetura x86 é a arquitetura 32 bits, pessoal. E a x64 é 64 bits. Repara o seguinte, a memória física na x86, olha só, a gente tem no máximo o quê? 4 GB de endereçamento de RAM ali, né? E a gente tem o quê? 1 TB na 64. Então a gente consegue colocar muito mais memória RAM numa máquina x64, né? E a gente teve esse limite mesmo. Não sei se algumas pessoas aqui podem ter esbarrado com isso. Colocou 4 GB de memória RAM no computador, instalou o Windows 32 bits, ele fica aparecendo como 3 GB de RAM lá, ele tem um limite mesmo para isso, né? Então basicamente foi isso, assim. Se vocês analisarem aqui, tem esses outros tipos de endereço, que a gente não viu esse tipo de variáveis características aqui, né? Mas se você observar, você vai ver que na 64 bits aumenta muito mais, porque a capacidade de tratar com a massa de dados aumenta muito mais, né? Bom, pessoal, então é isso aí, pessoal. Basicamente essa foi a nossa aula sobre arquitetura de computadores, né? Foi uma aula bem mais superficial tudo, mas a gente vai dar uma aprofundada na nossa atividade prática. Então eu peço que vocês estudem, né? Bastante, leiam a apostila, qualquer dúvida tragam pra gente lá nos fóruns. Muito obrigado pela atenção e bons estudos, pessoal. Até a próxima.